O Botafogo terminou a série B, aí já meio que encaminhando ali, o Textor compra o Botafogo no Natal, dia 24. Primeira pergunta é a seguinte: quando termina a Série B, já começam a falar para você, ó, Freeland, vai virar SAF, tá encaminhado, não sei se exatamente com o nome do John, mas já estava ali orquestrado. E depois eu quero saber da virada do ano, assim, porque o John chega, vocês se conhecem, acho que num treino, né, no início da temporada, e eu queria entender como é que foi passado para você o planejamento do começo do ano, que o Campeonato Carioca estava batendo a porta, mas não necessariamente já tinham dinheiro para investir num primeiro momento. E ainda ia demorar, tanto que o John só compra o Botafogo lá pro final de fevereiro, de fato, entra a primeira parcela. E aí ele faz todo um planejamento, vocês chegam a viajar, você e Dorcésio para Londres, queria entender também o que foi isso, e a sua decisão de não permanecer difícil, palavra, na SAF. Na verdade, assim, eu tinha conhecimento do movimento que estava acontecendo, era uma vontade do clube, era uma necessidade do clube, e sabia, não estava aprofundado no assunto, que o foco era a Série B, não tinha outra discussão. Quando acaba o campeonato, a gente vê esses movimentos acontecendo, mas o que a gente tinha em mente era reforçar a equipe com pouco, porque a gente não sabe quando esse dinheiro vai entrar. Então eu cheguei a fazer contato com alguns jogadores, alguns jogadores inclusive estão no elenco, curiosamente o Tiquinho foi um dos que a gente viu, os valores eram altíssimos e outros. E a gente discutiu alguns nomes, 2 deles inclusive estava também fechado e a coisa foi justamente naquele momento, não faz ainda, a entrada do Textor. Mas ele já estava participando desse já momento? Nesse momento, nessa semana anterior, tento lembrar dos fatos, assim, numa linha do tempo, assim, mas eu discuti jogadores, era o Anderson treinador ainda, a gente discutiu listas, fez esse processo interno, e a gente chegou a alguns nomes, eu comecei no mercado para tentar fechar os nomes, dentro de algumas carências que a gente sabia, perda do Navarro, por exemplo, então tem que botar um 9 ali que de repente deu uma sobrevida até o Nascimento ganhar um pouco mais, poder ganhar um pouco mais de espaço. E fomos vendo algumas posições que a gente entendia. Cheguei até a avançar bem em algumas contratações, e naquele momento, foi no momento da assinatura, eu acho, se eu não estou errado na data, e foi naquela virada de calma, agora tudo tem que passar pelo crivo do Textor e da equipe que ele elegeu para isso. E ali a gente travou, aí os empresários ficaram me perguntando, eu comunicando internamente, ó, tem essa ansiedade, vai, não vai, a gente ficou segurando o máximo que a gente conseguiu a situação, até que a gente não conseguiu sustentar a situação, e não tinha uma clareza muito grande, tentando responder a segunda pergunta, eu acho, se é a segunda, não sei se eu me perdi nas 3 que você fez. Tentei burlar a regra aqui. Eu percebi. E eu só declarei agora. E não ficou tão claro o time, porque eu acho que não existia realmente, não era responsabilidade de ninguém. Dependia de alguns acordos contratuais ainda, algumas coisas, e isso estava retardando o momento. E que eu acho que todas as SAFs passaram por isso, o Bahia está passando por isso, inclusive, assim, porque a primeira coisa precisa estar azeitada, assinada, para você falar, agora tem. Ou garantia de que terá, né? Até para não ser irresponsável, eu acho que isso é bem importante, não ser irresponsável com essas decisões. E aí, o clube aí passa por esse momento, e esse momento é de uma instabilidade absurda. Ali começa a se falar de uma possibilidade da minha não continuidade, que até então eu não via como ameaçada, eu não via como um problema. Mas no clube ou no cargo? No cargo. Certo. No cargo. E aí, aquilo ali gerou uma instabilidade, até chegar ao jogo, se não me engano, do Fluminense, que houve o comunicado do Anderson de não continuar, que eu fiquei sabendo no dia do jogo, ali já gera então, de repente, também não faz sentido eu continuar, porque eu não participei dessa decisão, não fui... Bom, então alguma coisa está acontecendo. E assim foi feito. E a terceira pergunta foi a viagem. Não, eu esqueci de alguma? Não, é a viagem, esse movimento do Textor, você se conhece, o que ele te propõe
A ponto de você ir numa viagem para conhecer o CT do Palace e tudo. Então, na verdade, a viagem ia ser o presidente que iria para a viagem. O Durcésio é que sugere. O Textor tinha falado num momento anterior que, de repente, faria sentido em algum momento eu participar, eu ir lá. Já tinha sido feito uma proposta da minha mudança de cargo dentro do clube, né? O meu contrato previa a direção executiva do futebol profissional e mais uma vez, e a proposta era uma mudança de cargo, né? De ir retornar para a base. Não era o meu projeto de carreira, inicialmente. Quando eu aceito vir para o profissional, eu falo, cara... E aí você termina o ano campeão de uma Série B, tu fala assim, pô, agora vamos continuar experimentando isso aqui. Mais uma, vai contando, deve ter umas 17 já. Tem caixinha. A mão está sempre ativa aqui. E ali, quando o Durcésio sugere o meu nome de ir, ele gosta da ideia e fala assim, vamos lá para conhecer a base, conhecer a estrutura, conhecer como é que funciona. Dentro do que ele te propôs, fazia sentido. Fazia sentido. O que aconteceu foi, vou lá, viajo, conheço o Crystal Palace. Eu tinha tido uma viagem para a Inglaterra em 2016, onde eu conheci a estrutura de vários clubes lá. Então, a estrutura em si não era algo tão impactante. Para mim era legal conhecer, até um clube parceiro, entender como é que funcionava, assistir o jogo lá perto dele, naquelas cadeiras que ele chama de especiais, ele dá um nome que eu não me recordo agora. Claro que foi uma honra ver foi Chelsea e Crystal Palace e Chelsea. Mas assim, a viagem em si, em conteúdo, ela acabou sendo muito pobre. Assim. Eu volto da viagem sem a clareza. E depois eu fui entender isso, depois de bom tempo eu fui entender isso, porque eu faço algumas perguntas, tanto para o diretor de futebol do Crystal Palace, que é o Friedman, que é um quase xará, que foi a quem o Textor deu um primeiro, pelo menos assim eu entendi, tá? Deu uma primeira responsabilidade técnica, e aí eu troquei umas mensagens, perguntei algumas coisas para o próprio Textor. E eu sentia uma demora, às vezes até falta de algumas respostas muito básicas, né? Até de algumas coisas que ele tinha falado para o próprio Durcésio e tal. Do que seria, porque eu não era contrário a voltar para a base. Não era o meu projeto de carreira, mas não era o que eu também não deixaria de ficar. Eu queria entender qual seria a minha atuação dentro dessa nova responsabilidade. Eu montei um novo organograma para a base, eu desenhei o que eu achava que seria uma divisão de base de comparando com o que eu vivi no Palmeiras, no Flamengo, o que eu via no Palmeiras acontecer. Eu pegava os principais, falei, cara, pra gente ser top, se essa é a ideia, eu desenhei. E daquele momento até a minha decisão de saída, né, que na verdade foi uma decisão porque eu fui deslocado de uma função que era a minha, foi por falta de resposta. E aí eu só fui entender depois que o Textor tinha na personificação do Luiz Castro a pessoa que ele queria que chegasse e determinasse, não sei se a palavra determinasse é a melhor, mas talvez sim, o que seria feito a partir dali. Só que eu demorei, foram quase 30 dias sem nenhum tipo de esclarecimento, assim, uma clareza de, cara, Freeland, você vai para a base, porque eu quero que você faça isso, eu quero que você torne... O que você pensa? O que você acha? O que você... Não tinha muito o que a gente acha. Deixa o Luiz Castro chegar que a gente vai ver o que vai ser. E o Luiz Castro ainda não estava confirmado. Ainda estava naquele processo de, pô, será que ele vai vir? Será que ele vai sair daquele clube? Será que não vai? Isso durou 30 dias. E essa falta de time, fora algumas outras questões acabando acontecendo, assim, como o clube tratou de alguns outros assuntos, na área de negócios, por exemplo, a própria forma de comunicar o Anderson da saída dele, eu acho que faltou um pouco de cuidado, sabe? Eu acho que tem uma questão cultural ali que eu respeito muito, porque eu sei que os gringos, de uma forma geral, europeus, ingleses, americanos e tal, são mais diretos. Sim. Então ficam muito fazendo, como é que esse cara vai se sentir? Não, foi lá e você não é o meu treinador, você não é o meu... Faz direto. Mas eu achei que faltou um pouco de um cuidado na comunicação, um cuidado no trato com aquela pessoa que, cara, foi o treinador que foi campeão, teve, sei lá, quase 80% de aproveitamento numa Série B, acho que no final ele saiu com 70 e tantos % do clube. Então, assim, eu acho que juntei isso tudo e falei, cara, eu precisava de mais respostas, eu queria me sentir uma pessoa, até por eu também me achar experiente, sênior na base,
Falei, cara, eu tenho conteúdo para contribuir com metodologia. É óbvio que eu quero ouvir o Luiz Castro. A carreira que esse cara fez, o que ele fez no Porto, o que ele... Porra, é óbvio, eu quero ouvir. Se ele falar assim, vamos fazer. Mas eu quero poder trocar ideia. Eu quero poder também apresentar o que eu já vi em vários lugares. Eu tinha acabado de sair do Flamengo com uma consultoria de uma empresa, Double Pass, que fez consultoria para federações alemã, federação japonesa, clubes na Europa. Pô, tem coisa pra gente trocar aqui. Tem troca. E eu percebi que, cara, não temos movimentos a fazer enquanto não se define isso, porque esse cara é o que vai ser. E aí juntou tudo isso, eu falei, cara, aí veio o convite do Bahia. Falei, eu acho que é momento de deixar seguir e cada um ir para um lado. Mas eu achei que era aquele momento ali.